Olá, tudo bem? Eu sou a irmã Rai, da Igreja no Gama. Estou aqui para dar continuidade a mais um capítulo do nosso livro da série Fundamentos da Fé Cristã. Esse livro é maravilhoso. Hoje nós chegamos ao 4º capítulo, que esse livro vai nos falar da Bíblia. O que é a Bíblia? Como a Bíblia foi escrita, para que foi escrita e por quem foi escrita. Nesse livro nós vemos que a Bíblia realmente é um livro maravilhoso. É um livro que alcança todas as pessoas, mesmo sendo escrita em lugares, épocas diferentes, a Bíblia fala ao alcance de todos. É o único livro que desperta sentimento e reação nas pessoas. Realmente a Bíblia é o livro que mais foi lido, é o livro mais importante do universo. Não há livro nenhum que se compare à Bíblia. Aqui na Bíblia nos fala, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse versículo 16, quando fala em escritura é inspirada, essa palavra é uma palavra grega, que ela quer dizer, ela pode ser traduzida por soprada. Então, toda a escritura foi soprada por Deus. Então, nós podemos entender que a Bíblia é o sopro de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos Deus soprando, Ele como Espírito, tudo que Ele é. Tudo que sai de dentro de Deus passa a ser inspirado por nós, passa a ser soprado, entra para dentro de nós. Deus, como Espírito, Ele sopra todas as suas virtudes, seus atributos para dentro de nós. E recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. Então, logo, a Bíblia é o sopro de Deus. Jó fala que Deus fez o homem como espírito e fala assim, que o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Então nós, como temos um espírito, nós lemos a Bíblia, o Espírito de Deus é soprado para dentro de nós. O Senhor Jesus também fez isso, né? Ali quando ele foi assunto aos céus, a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos. E ele disse, recebei o Espírito Santo. Então o sopro de Deus, o sopro do Senhor Jesus é o Espírito Santo para dentro de nós. Então quando eu leio a Bíblia, eu recebo o Espírito Santo para dentro de mim. Isso é maravilhoso. Por isso, somente a Bíblia é capaz de transformar uma pessoa. Nenhum outro livro tem tal poder, mas a Bíblia, o livro mais excelente de todos, é o livro mais importante para nós. Aqui também, em 1 Timóteo, só voltando um pouquinho, fala assim, o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então a Bíblia ela foi feita com esse propósito, para que todo homem seja salvo, é o desejo de Deus, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então a Bíblia também foi escrita para que o homem chegasse a esse pleno conhecimento, conhecesse Deus de fato como Ele é, conhecesse todo o propósito, todo o arranjo, todo o plano de salvação. A Bíblia foi escrita para isso. E quem escreveu a Bíblia, né? A Bíblia fala que nunca... nenhuma palavra, nenhuma profecia da Bíblia foi inspirada por homens, veio de particular elucidação. Não, a Bíblia toda foi feita por homens santos que foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo. Assim como Davi, ele escreveu isso, ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim e a sua palavra está na minha língua. Então todos os homens de Deus que falavam da Bíblia, falavam inspirados pelo Espírito Santo. Nenhum tem participação humana, não tem nenhuma verdade humana, a não ser todos, foi homens separados, homens santos falavam da parte de Deus e movidos pelo Espírito Santo. Aqui também nos diz que a Bíblia foi escrita por volta de 1.600 anos. Foi 1.500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo, né? Os primeiros escritos foram escritos por Moisés. Moisés, ele escreveu, né, os primeiros livros, 5 livros que a Bíblia chama de Pentateuco, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Chamamos de Pentateuco. Foram os primeiros escritos de Moisés. E depois...
lá em Apocalipse, né, os últimos escritos que foram por João, né, 100 anos depois de Cristo, né, que foram escritos por João. Tanto Moisés como João, né? Moisés começou e João concluiu essa obra literária maravilhosa que é a Bíblia. Então a Bíblia, ela também foi escrita em épocas, lugares diferentes, ela atende a todos, né? Mesmo sendo escrita com tempos, né, em 1600 anos, em tempos tão diferentes, ela não se converge. Ela tem uma linha de raciocínio. A Bíblia, ela é totalmente coerente. Ela nunca se confunde, né? Ela nunca se contradiz. Mesmo em épocas diferentes, ela tem uma linha. Ela cria a mesma linha de raciocínio, o mesmo sentimento. Deus é maravilhoso. O Senhor é muito sábio, né? Realmente podemos dizer que a Bíblia é o sopro de Deus. Ela saiu de Deus, né? Quando Moisés escreveu, ele fala lá que tudo que aconteceu com o povo de Israel foi para o nosso ensinamento e o exemplo, tomarmos eles como exemplo e para o nosso aprendizagem. Então, tudo que Moisés fez, escreveu do povo de Israel, foi para que servisse de advertência para nós, né? Quero ler aqui com vocês, esse texto fala bem aqui, 2 Coríntios 10, do 6 ao 11, apenas o 6 primeiro. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, as coisas que o povo de Israel fez. Tudo foi escrito como exemplo para nós, para não cairmos nos mesmos erros, nas coisas que eles fizeram. E o 11 fala, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, a nós, em quem os tempos do fim dos séculos têm chegado. Então, para nós que vivemos hoje, nos últimos dias, a Bíblia foi escrita e nos deixado tantos exemplos para não cairmos nos mesmos erros. E como advertência e também mostrando o que vai acontecer. Até o que vai acontecer com o Apocalipse já está escrito para nós. Então, realmente, o Senhor é perfeito, né? Toda linha, né, da Bíblia é algo perfeito e maravilhoso. No final, eu quero deixar para vocês uma parte aqui nos Salmos, né? Aqui. Salmo 119, do 10 ao 16, fala assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, que ensina-me os teus preceitos, todos os juízos da tua boca. Muito me regozijo no caminho dos teus mandamentos do que em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e nas tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós vimos aqui por quem foi escrita, como foi escrita e agora no final, para que foi escrita. A Bíblia foi escrita para você. É a palavra de Deus, é o sopro de Deus para você. Se você gostou dessa mensagem, você dê o seu joinha, você se inscreva se ainda não for inscrito e assista, né? Participe de nossas reuniões, acompanhe as mensagens desse livro que vai te edificar, vai te ajudar muito a compreender grandes verdades da Bíblia. E Jesus é o nosso Senhor.